Bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e começa agora o nosso programa Tribuna da Saúde na Rede Educativa de Mato Grosso do Sul. O programa de hoje traz informações valiosas sobre a saúde do idoso e os comprometimentos que atingem essa parte da população que, por vezes, é tão frágil. No dia 10 de maio, aconteceu o 6º Simpósio de Cardiogeriatria e Atendimento Multidisciplinar ao Idoso de Mato Grosso do Sul, por iniciativa da médica geriatra doutora Ângela Siquinel. E tivemos também a participação de um grande nome da medicina brasileira, Dr. Selmo Celeno Porto. Dr. Selmo é um ícone da medicina no Brasil. Ele é autor de muitos livros, principalmente um livro de semiologia. Semiologia é a arte do exame físico. E desse livro ele prima por destaque de compreensão daquilo que acontece nas alterações, que nós chamamos de fisiopatologia. Sendo assim, é sempre muito importante nós reunirmos e discutirmos. E o que é mais importante disso tudo é que nós tivemos a participação de muitas entidades e também de alunos acadêmicos de medicina, acadêmicos de enfermagem, né? Coordenadoria de cursos de medicina, o que para nós é muito valioso, porque nós conseguimos, através da experiência de grande parte dos participantes e da grande experiência do professor Selmo Celeno Porto, que está na vanguarda. Por ele já ter uma certa idade, de uma maneira geral, as pessoas acham que só vai falar do passado. Pelo contrário, surpreendentemente, o professor Selmo falou de futuro. E claro que, à medida que nós olhamos para frente, nós não podemos deixar a história, né? Walter Benjamin, um grande filósofo austríaco, ele dizia e falava de uma metáfora, que o futuro é programado pelo passado. E essa metáfora, ele dizia o seguinte: o futuro é como um anjo que caminha para frente, olhando para trás. Ou seja, aquilo que virá na frente será exatamente marcado por aquilo que já aconteceu. E a Bíblia fala sobre isso. É sempre bom a gente recordar. Lá em Eclesiastes capítulo 3, diz o que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E o que nós precisamos é simplesmente aprender um pouco mais sobre isso. Estarmos atentos aos fatos anteriores, à história, como dizia uma professora minha, é a mestra da vida, e nós aproveitarmos a experiência daqueles que passaram, que desbravaram, que descobriram, para que a gente possa andar mais rápido no futuro. Sendo assim, nós hoje, nós vamos aqui comentar e começar falando sobre o idoso frágil. Vamos conferir através desse VT. O que é idoso frágil? É aquele que apresenta várias limitações orgânicas e resposta fisiológica imprópria, com consequente ameaça à vida. E a fragilidade significa a capacidade reduzida de manter a homeostase diante a solicitação, diante o estresse. A todo momento, se você pensar, o jovem não percebe muito isso. Às vezes ele fica só com a mão fria, isso é um estresse. Às vezes ele tem micção acelerada, isso é um estresse. E não raro alguns, inclusive exoneração intestinal com relativa frequência, isso é um estresse. Mas ele pode correr para cá, para lá, sem problema. O idoso não. O idoso, às vezes, quando sob estresse, ele às vezes desorienta, ele fica cansado, ele não dorme adequadamente, ele não ingere, ele tem exoneração intestinal retardada ou apressada, enfim. Então é a incapacidade. O frágil é aquele que, diante do estresse, ele não responde adequadamente. Vocês podem observar que essa terminologia idoso frágil, né? A gente precisa de alguns detalhes para dizer assim, olha, fulano é frágil. A gente olha para o idoso, tem aquele idoso que corre,
idoso que levanta peso, tem idosos muito fortes, tem idosos muito fortes. Mas, quando nós falamos do frágil, é aquele que precisa, inclusive, de apoiar em 2, 3 tentativas da cadeira, para ele poder levantar, porque o quadríceps, o músculo que faz a extensão da perna, já está comprometido, então ele está fraco. É aquele indivíduo que não consegue, muitas vezes, levar a colher à boca, porque ele treme, né? E causa aquele transtorno todo. Enfim, o idoso frágil ele começa com a sarcopenia. O que é sarcopenia? É simplesmente a redução do músculo, do volume muscular. Isso a idade leva à perda. Normalmente existem pessoas que perdem o volume muscular com muito mais rapidez. É aquele que fica mais parado. Então nós precisamos exercitar o músculo para que a gente possa ter tonicidade, ter força, capacidade de potência, ou seja, fazer o trabalho em menor tempo. Então é importante que a gente atente, mas além da musculatura que a gente vê, o idoso tem também a dificuldade cerebral, ou seja, a capacidade cognitiva já está reduzida. E quando diante de uma situação de estresse, mudança de casa, ele também desorienta às vezes. Você que está assistindo, você pode observar e deve saber de alguém que o idoso mudou, foi da casa de um filho para outro, chegou lá e ele desorientou à noite. A mudança, então a capacidade de adaptação fica reduzida. Pega uma infecção, o coração já não aguenta muito, o pulmão dá falta de ar, o intestino já não funciona, urina com facilidade, perde o controle, enfim, todas essas manifestações são decorrentes da fragilidade do idoso. Então, o que nós vamos fazer com ele? Nós temos que, primeiramente, insistir na atividade física. É fundamental que a gente insista para que o indivíduo faça o seu exercício. Tenha uma orientação de um profissional de educação física e assim ele vai conseguir se libertar. Porque a gente não pode esquecer, né, que, na verdade, nós estamos num ambiente de produção de energia. Nós vivemos porque o nosso corpo produz energia. E à medida que nós perdemos a capacidade de produzir energia, nós começamos a ter dificuldade, inclusive, de nos defender imunologicamente. A bactéria vem com mais facilidade. Isso que nós falamos aí, a homeostase, ou seja, o equilíbrio, é perdido exatamente por isso. Então é importante que a gente oriente o idoso a se mexer, porque a saúde está nos movimentos, o universo é movimento. Quando nós contrariamos isso, infelizmente nós estamos dando chance à parada, ou seja, à morte. É fundamental que você, que já tem uma certa idade, não deixe a sua musculatura atrofiar. Você que tem um pai bastante idoso, ou um avô ou bisavô, e ainda consegue mexer, recupere através da mobilidade. Dê a ele pequenos desafios que ele possa fazer e assim ele se sentir valorizado e, consequentemente, contribuir. E é importante que a gente, diante disso tudo, a gente possa entender também que nesse simpósio o professor Selmo chamou atenção para um fato, né? Todos nós, tem aquele ditado antigo que diz de louco, de médico e de louco todo mundo tem um pouco. E as pessoas vão lá no Google, achando que chegam muitas vezes no consultório já trazendo informação. Não é bem assim. A informação é uma coisa e o conhecimento é outra. Então nós vamos ver um outro vídeo que nos mostra exatamente isso. O paciente hoje, ele é informado, equipado e empoderado. Isso alterou completamente o paciente. E não foram os jovens que ficaram informados, equipados e empoderados. Os idosos, as idosas, todos, a humanidade como um todo, ela está sofrendo essa modificação, em que a informação é tão fácil que nenhum paciente mais chega ao consultório sem ter consultado o Dr. Google. O Dr. Google, ele é disponível dia e noite, sábado e domingo, não tira férias, não adoece, parece que não cobra, mas é um engano nosso, ele cobra caro. Nós é que não sabemos como estamos pagando o Dr. Google.
E então os pacientes se transformaram em pacientes informados. Vejam que o que o professor Selmo coloca é decisivo. Todos nós temos, através de um celular, andando no ônibus, no carro, em onde se quer, informações. Mas é fundamental, como ele diz aqui, que ele está informado, equipado, empoderado, né? É fundamental que a gente entenda que isso implica em informação somente. Nós não podemos ficar achando, porque a gente tem a informação ali, que você já é médico. O médico ele precisa conhecer, ele precisa ter experiência, e muitos acadêmicos da fase acham que sabem tudo, também não sabem, né? Aqueles recém-formados têm que ter experiência, têm que ter visto muitos casos para chegar e posicionar. Então, às vezes, essa informação ela acaba precipitando determinadas lesões do paciente, ou porque você espera demais, ou você acha que sabe e vai fazer determinadas coisas. Então, o professor Selmo Celeno está exatamente alertando para isso. Porque hoje nós estamos achando, e a gente não pode se esquecer, que tudo que está à nossa disposição hoje não passam de ferramentas. As ferramentas não substituem o ser humano. Elas ajudam a inteligência, a capacidade e a experiência a ser disponibilizada com muito mais agilidade. E agora, falando sobre isso, nós não podemos nos esquecer daquilo que está em voga, a inteligência artificial na medicina. Vamos ver um VT que fala sobre isso. A inteligência artificial está participando de todas as atividades humanas. E nós ainda nem sabemos em que grau que isso está acontecendo e vai acontecer. E a medicina não é uma exceção. Ela também está sendo incorporada à inteligência artificial. E, infelizmente, ela está na retaguarda. Vocês podem observar o brilhantismo do professor Selmo Celeno. Ele está na vanguarda. É um indivíduo que viu a medicina evoluir, tem experiência e está alertando para a inteligência artificial. O que é importante nós falarmos é que a inteligência artificial é uma sequência de informações hierarquicamente disponibilizadas, mas que se você der uma informação distorcida, vai sair resultado errado. Então, a inteligência artificial não substitui a experiência, o discernimento e a perspicácia do clínico. É importante nós estarmos atentos para isso e, de forma alguma, nós seremos substituídos pela inteligência artificial. Pelo contrário, ela será uma ferramenta decisiva para agilizar o resultado. Mas esse resultado pode ir para o norte ou pode ir para o sul, depende de quem realmente estiver manipulando. O exame clínico do paciente é de extrema importância. Vamos ver agora um vídeo sobre isso. O médico tem deixado de verificar a pressão arterial do paciente. E não é só deitado, nem só sentado, em pé também. Coloque esse paciente deitado e veja a variação da pressão. Veja que o exame clínico, né, nós sempre insistimos que o diagnóstico, isso aí são dados que estão na literatura médica. Se nós conversarmos com o paciente fundamentados do conhecimento anatômico, histológico, fisiopatológico, nós chegamos à conclusão de diagnóstico em 82% dos casos, tanto com o exame físico e o exame clínico. Ou seja, a conversa, a semiologia, a história clínica. E, de uma maneira geral, né, é importante que a gente atente para isso. E hoje o médico está deixando de lado. O indivíduo chega e fala assim, tá, o que você tem? O que você veio aqui por quê? Ah, doutor, eu vim com dor de cabeça. Ele pede uma tomografia. Então vai ficar um exame caro, exposto a uma radiação desnecessária. O paciente vai voltar com o exame muitas vezes normal, não se esclarecerá o diagnóstico. Isso acaba aumentando o custo, protelando o diagnóstico e dificultando, inclusive, a solução da doença. Sendo assim, é muito importante que nós comecemos a valorizar a interação médico-paciente, recuperar, resgatar isso. Infelizmente, nós temos abandonado. Isso falo para o médico, como também para o paciente, que procure aquele médico que verdadeiramente dá atenção, conversa e sabe o que está fazendo. Nós vamos para um breve intervalo, não saia daí e nós já voltamos.
Voltamos a apresentar o Tribuna da Saúde, aqui na Rede E de Mato Grosso do Sul. Acompanhe ao vivo pelo portal da Rede E e participe, mandando sua sugestão para o WhatsApp 998321122. Hoje nós estamos apresentando um programa especial, falando sobre a saúde do idoso e resumindo como foi o 6º Simpósio de Atenção Multidisciplinar ao Idoso, que é um simpósio de geriatria promovido pela doutora Ângela Siquidel. E, claro, com a participação brilhante do professor Selmo Celeno Porto. Neste bloco, nós vamos continuar falando sobre o uso da tecnologia e a importância da relação médico-paciente. Vamos conferir mais um VT para nós continuarmos o programa. Tudo probabilidade. Só não é probabilidade a relação médico-paciente. Essa não tem jeito de incluir nesse mundo probabilístico, nesse mundo da tecnologia. O professor Selmo chama atenção para um fato, né? O ser humano é um ser gregário. O que é isso? Gregário é aquele indivíduo que vive em grupo. Ele interage, ele precisa do grupo. Ele se alimenta do grupo e nutre o grupo. E na medicina não é diferente. Nós não podemos nos afastar e nós estamos nos afastando da relação. As pessoas estão se afastando da relação com a mídia social. Às vezes um está sentado do lado do outro, com um celular na mão, se comunicando em vez de falar diretamente, olhando para a pessoa. E na medicina está acontecendo, infelizmente. Então, quando o professor fala de probabilidade, significa chance de acontecer. Então, quando você quer substituir essa relação, esse brilhantismo cognitivo que cada um de nós tem, nós incorremos primeiro num grande erro, que é o afastamento da interação humana. Segundo, que nós deixamos passar uma série de informações não verbais, através da interação humana, olhando a face, a expressão ocular, visual do indivíduo, a sua expressão corporal, tudo isso faz parte da conclusão diagnóstica. Então o professor Selmo chama para esse detalhe, nos alerta sobre a importância de estarmos atentos para não substituirmos a relação médico-paciente, que é muito rica, com a questão tecnológica, achando que isso vai resolver. Você que está nos assistindo, prime por isso. Dê preferência àquele médico que conversa. Não é só aquele médico que dá beijinho, que abraça e tal. Isso faz parte às vezes, mas isso também pode ser um engodo e não substitui o conhecimento. Não substitui a perspicácia, a experiência. Então é decisivo que você esteja atento para essa situação. Agora nós vamos ver um trecho da palestra do professor Selmo Celeno Porto sobre a fragmentação da medicina em termos de especialidades e a importância do médico generalista, o médico assistente, que ele chama a atenção para o fato. Vamos ver. Nós estamos hoje num simpósio de geriatria. Sim. E a população está envelhecendo. E o que a gente percebe? Que pessoas se relacionam com pessoas. Certo. E aí está sendo interposto muita tecnologia. E às vezes alguns pacientes pedem assim: doutor, não me manda para nenhum médico, não, o senhor pode me acompanhar com isso aqui. Qual é a sua orientação para os mais jovens, no que diz respeito a especialidades, a determinados procedimentos, comportamentos? Um dos problemas da medicina especializada é a fragmentação do paciente. Então, se tivermos condição de diminuir a fragmentação, eu acredito que vai ser uma evolução. O paciente idoso, ele está em todos os consultórios. Cardiologista atende idoso, neurologista atende idoso, endocrinologista atende idoso, otorrino, todos. Eu costumo dizer que antigamente quem não atendia idoso eram os pediatras e os cirurgiões plásticos. Agora,
Quem leva as crianças doentes ao consultório são as avós. Os avós. Então nós temos que incluir ensinamentos sobre idosos. Exatamente. Antigamente só procurava fazer cirurgia plástica os jovens. Os jovens. Agora metade da clientela dos cirurgiões plásticos são de idosos. O pessoal quer ficar bonito. Então todos os médicos têm que entender de idosos. Verdade. Não precisamos considerar que tem que alimentá-lo. Eu sou um defensor de longa data do chamado médico assistente. Eu tenho certeza que clínico. você exerceu o papel de médico assistente. Você atendia o paciente, mas se você resolveu muitos problemas simples dele, se você precisar do auxílio de um neurologista, tudo bem. Ele é encaminhado para o neurologista, mas ele voltava para você. Então você era o quê? Médico assistente. Esse vídeo por si só é esclarecedor. Você observa que o Dr. Selmo chama atenção e alerta para a fragmentação do paciente. O paciente é integrado, não tem jeito de separar. Às vezes a dor do dedão do pé compromete o raciocínio, compromete o sono e outras condições, inclusive clínicas. Portanto, a gente não deve se enganar achando que você mandando o paciente para o médico especialista do pé direito, do pé esquerdo, da orelha direita e assim sucessivamente vai resolver o problema. Não vai não. É importante que a gente esteja atento para ver o paciente como um todo, como o Dr. Selmo Celeno Porto alerta. Nós vamos agora para um outro VT. Nós estamos envelhecendo, de uma maneira geral. E nós precisamos cuidar dos nossos idosos. Qual a importância deste simpósio, inclusive com a presença da figura nacionalmente conhecida, Dr. Selmo Celeno Porto? É exatamente o objetivo, porque o que me move, o que nos desafia é o atendimento ao idoso. A população está envelhecendo e nós precisamos aprender, ensinar, debater o atendimento ao idoso na equipe de saúde. Isso passa a ser importante, principalmente quando, de uma maneira geral, né, o médico prescreve. Os pacientes gostam de tomar remédio. Tem estatística dizendo que, acima de 60 anos, de uma maneira geral, a população toma 4 remédios diferentes. Conhecer mais sobre isso ajuda a entender e ser menos agressivo com a medicação? Sim, e é importantíssimo essa questão, doutor Ovando, porque remédio é a última opção. Nós precisamos entender que nós precisamos de uma equipe multidisciplinar, que nós desenvolvemos esse trabalho há quase 20 anos, lá no Hospital São Julião, e a equipe com psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiras e médicos vão atender esse idoso. O idoso não precisa de remédio. Aliás, uma das grandes questões é a polifarmácia. Então, prescrever um medicamento, na grande maioria, é o último caso e muitas vezes não resolve. Muitas vezes uma atividade física, uma ocupação social, um desafio são melhores do que, na verdade, remédio. Sim, nós publicamos um trabalho sobre esse suporte social, suporte familiar, que é isso que mais falta. Então, atividade física, alimentação saudável, sono, interação social. Tem aquele estudo americano, né, que fala que os que mais sobreviveram, os que menos idosos, que tiveram menos doenças, são os que têm grupos, que participam, tem o apoio social. Então, esse tema é extremamente importante da sociabilidade, inclusive agora na pandemia, depois da pandemia, que nós estamos com esse isolamento social. O idoso já é isolado e piorou mais. Vocês podem observar que esse vídeo que nós acabamos de ver, né, ele é esclarecedor por si só. O idoso precisa ter ocupação, precisa ter desafios, precisa se mexer para que tenha uma saúde de mobilidade adequada, né, e interagir com a sociedade. Não tem outra forma de ser. Então, nós não precisamos ficar preocupados em estar tomando remédio. Se você fizer exercício, você abole, dispensa uma quantidade muito grande de medicamentos. E acaba tendo, inclusive, mais saúde, porque muitos remédios dão problema no estômago, dão problemas no rim, dão problemas no sangue, assim sucessivamente. Para encerrar, né,
nós vamos ter mais um vídeo, e esse vídeo fala exatamente sobre a capacidade cognitiva e cardiovascular do idoso. Vamos ver. Em síntese, nós estamos aqui colocando uma situação de fragilidade, porque a nossa população está aumentando, nós vamos viver cada vez mais, temos que fazer a prevenção da sarcopenia, da perda muscular, e além da questão física, nos envolvermos socialmente, tendo desafios, porque através desses desafios nós preservamos a nossa atividade cognitiva e principalmente cardiovascular. Vocês podem observar que não há dúvida. Esse vídeo nos alerta para o fato de que nós precisamos ser ativos. Nós temos que ser ativos fisicamente, mentalmente, socialmente, intelectualmente, religiosamente. Nós temos que estar inteirados com o meio onde nós vivemos. Sendo assim, nós chegamos ao fim do nosso programa e quero encerrar aqui agradecendo a todos vocês que nos acompanharam. Acompanhe as nossas transmissões, as nossas atividades pelas redes sociais, @Dr. Luiz Ovando, e vejo você no nosso próximo programa. Até lá.